Bom dia a todos. Faremos hoje de novo os comentários para as leituras, especialmente a primeira leitura e o Evangelho do próximo domingo, que é o dia 29, 29º domingo, né? No dia 18. E façamos a leitura, essas duas leituras, tendo como presente diante de nós que a religião, a vida da igreja, a religião, a religiosidade, a nossa fé, não é vivida fora de contextos políticos, sejam eles favoráveis ou desfavoráveis, e sejam eles opressivos ou libertadores. Nós estamos sempre vivendo a nossa fé e a nossa proposta a partir da fé em Jesus Cristo. Então, a leitura de hoje, né, deste 29º domingo do tempo comum, ela começa com o texto de Isaías. Isaías, na segunda parte do livro, capítulos 40 até 55. Hoje o texto é tirado do capítulo 45. Então vai falar de uma situação nova na vida política. Livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões. Por causa de meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me conheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Armei-te guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra da salvação. O salmo responsorial começa com um refrão: ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Então é um salmo que, pela oração de um judeu, de um israelita, ele une todas as nações sob o único Deus de Israel. E o evangelho de hoje é aquele famoso evangelho: dai a César, ao imperador, o que é do imperador, e a Deus o que é de Deus. Do evangelho de São Mateus, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: de quem é a figura e a inscrição desta moeda?
Eles responderam: de César. Jesus então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então perceberam? Tanto na primeira parte, fala da salvação de Deus, num contexto político novo, e aqui Jesus fala, ou melhor, eles fazem uma armadilha para Jesus no Evangelho, num contexto político, onde a gente, pela palavra, poderia se trair e poderia ser denunciado. Então, começando pela primeira leitura, o povo de Israel, mesmo como reino dividido, norte e sul, Israel e Judá, eles foram dominados, em grande parte da sua existência, por potências estrangeiras. Então, o primeiro dominador era o rei assírio, e ele começou a formar o seu império vindo para o litoral, do que nós chamamos agora a Síria e o Líbano e a Palestina. E dominou os dois reinos. Só que o reino de Israel foi destruído porque se rebelou. E o reino de Judá se sujeitou a pagar tributos. Então ainda foi salvo. E depois, quando esse reino de Judá é destruído, então o povo foi levado para o exílio. Os outros já tinham sido exilados, mais na parte norte da atual Iraque, né? E Irã, por aí, né? E eles mais no sul, na parte da Babilônia. Então, aí aparece um profeta. Ele percebe o reino da Babilônia, que exilou os judeus, está acabando. Mas surge um outro rei com uma outra mentalidade que vai nos dar a liberdade, isso que ele anuncia. E então esse novo rei é o rei Ciro, do Império Persa, que começa a surgir. E vejam como Deus é colocado como alguém que age dentro da história, seja política, seja local, seja universal. Esta é a fé que é apresentada aí. Então esse Ciro é apresentado como uma pessoa escolhida por Deus para libertar, trazer de volta os exilados para a sua terra em Judá, para Jerusalém. E diz assim: tomei a Ciro, pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões. Então, o que acontece é conhecido de Deus. Quando antes vinha dominar Jerusalém, o reino babilônico, o profeta Jeremias, ele alertava: gente, não adianta vocês quererem fazer uma revolta contra essa potência. Aceitem o jugo, vamos pagar imposto a esses. E eles Judá preferiu o apoio do Egito, e aí foi destruído o reino. Então a fé, em princípio, ela pode ser vivida em qualquer circunstância. Como se conservou a fé em tantos e tantos lugares, sem a presença visível da igreja, mas através da fé que estava no povo, também aqui durante o Império, no Brasil, a religiosidade se conservou, apesar de não ter o acesso para os serviços litúrgicos, para os sacramentos. E isso, digamos, essa troca de regime, diz o profeta, é vontade de Deus, por causa de meu servo Jacó e de meu eleito Israel. É a mesma coisa.
Jacó e Israel, um segundo nome do reino do norte e das tribos de Israel. Reservei-te e não me reconheceste. E aí, então, o que a insistência nessa primeira parte é: eu sou o Senhor. Não é o Império Babilônico, nem foi o Império Assírio que era o verdadeiro Senhor. É o Deus de Israel, o Deus dos judeus exilados. Esse sim é o Senhor. E ele sim, então usa como instrumento esse novo reino. Eu sou o Senhor e não existe outro. A pergunta que nós poderíamos nos fazer: temos nós uma fé nessas circunstâncias, seja nacionais, sejam internacionais, a nossa relação com outros países, outras potências, de que Deus não nos abandonou? De que Deus está conduzindo a história para o nosso bem? Como nós vamos nos comportar? Evidentemente que a gente tem que seguir os princípios que nos foram ensinados pelo Evangelho de Jesus Cristo e procurar colocá-los em prática, mesmo contra situações adversas em que nós possamos viver. Então, Jesus no Evangelho, ele é interrogado também num contexto político. Os romanos dominavam a Judéia, dominavam Jerusalém. Então, uma das formas era o pagamento de tributo. E eles, os espertos, vejam que eles estavam ali, os fariseus, e também sabia-se que existia a polícia do rei Herodes Antipas. E eles estavam presentes também. Então é uma armadilha. Jesus logo percebeu. É lícito ou não pagar o imposto a César? Tinha muita gente que não estava de jeito nenhum. E a festa da Páscoa era uma ocasião de revoltas. Por isso estava aí a polícia, quer dizer, os soldados romanos estavam aí de vigia para impedir qualquer revolta possível. E eles então fazem essa armadilha: se era lícito ou não pagar imposto a César. Se Jesus dissesse é lícito, então ia desagradar aqueles que queriam uma libertação. E muita gente apostava em Jesus como um libertador político. E a outra, se Jesus dissesse não é lícito, ele estava desrespeitando as leis romanas e poderia ser preso e até condenado à morte. E Jesus, então, espertamente, ele diz: vocês têm uma moeda aí do imposto? Quer pagar imposto ou não? Pagar esse reconhecimento do domínio romano ou não? E eles lhe mostraram uma moeda. Aí Jesus olhou assim: cara, de quem é essa cara aqui? De César. E aí Jesus tira essa lição: dai, pois, a César o que é de César. Então, se nós aceitamos um domínio, nós aceitamos, por exemplo, o domínio dos americanos. A moeda que muita gente compra nessas dificuldades, exatamente é o dólar. Mesmo sabendo que os Estados Unidos devem mais do que o Brasil, bem mais, né? Então veja que é a circunstância. Jesus então tira isso. Bom, se vocês aceitaram o domínio, dai, pois, a César. Paguem o tributo. Mas também dai a Deus o que é de Deus. Dai a César, o imperador, o que é do imperador, e a Deus o que é de Deus. Então, concluindo, o que nós podemos tirar de lição para as nossas vidas, né? Em primeiro lugar,
Se todo mundo pagasse os impostos devidos, não sonegasse, o Brasil não estaria nessa crise que está. Se muita gente não transformasse esse dinheiro em dólares e o levasse para o exterior, nós estaríamos melhor. Só pagando as dívidas dos maiores devedores, que são as maiores empresas, os maiores fazendeiros, daí por diante, não é? Elas poderiam pagar todas as despesas da pandemia e sobraria dinheiro para investimentos. Então essa é a nossa situação. Dá para reclamar? Claro que devemos reclamar como cidadãos, né? Porque normalmente quem paga a conta são os pobres, né? Mas por outro lado, a vida cristã, ela deve continuar. Não importa quem está dominando, importa que atitude, que valores que nós como cristãos estamos levando, estamos passando para os nossos filhos. E estamos vivendo, mesmo nesse tempo de pandemia, de certa forma ligados, mais ou menos, presencial ou não presencialmente, a nossa comunidade de fé, a nossa paróquia, a nossa diocese. Então aí é que se mostra a vida de fé. E o importante, dai a Deus o que é de Deus. Quer dizer, a nossa confiança, Deus é o Senhor da história, Deus não nos abandona, Deus caminha conosco em todas as circunstâncias. Basta que nós vivamos nessa presença de Deus e nessa confiança. Que assim seja.